para contemplar a beleza da criação de Deus, é preciso ter tempo. Quando eu digo ter tempo, eu não digo tempo cronometrado. O tempo de existência, mas a dedicação e a sensibilidade de olhar ao redor. Porque às vezes a vida nos faz tão ágeis e exige de nós uma certa correria que nós não olhamos para o lado. E muitas vezes corremos tanto e nem percebemos ou sabemos o que almejamos. Simplesmente vai um dia atrás do outro, uma ocupação atrás da outra, e nós não paramos para pensar e perguntar: onde quero chegar? Até onde eu posso ir? E aí, a vida nos prega surpresas. Quando nós vamos caminhando na normalidade do dia a dia, nós não percebemos o essencial. Esta noite mesmo nós fomos pegos dessa maneira. Nos foi avisado que o nosso irmão, Padre Lúcio, tinha falecido. O nosso espanto foi: mas ele estava tão bem. E às vezes a gente não vai percebendo. No dia a dia, é preciso se preparar até para tais surpresas. Olhar ao nosso redor, perceber as outras pessoas e o que Deus vai colocando através desse caminhar, para que a gente não seja pego de surpresa e não fique atônito diante de tais acontecimentos. E assim, quem de nós, qual das nossas famílias aqui presente e as que nos acompanham, não foi pego de surpresa com um parente que está doente, ficou doente, ou faleceu subitamente, ou por doença? É preciso prestar atenção e perceber o outro, aquilo que ele tem para nos oferecer, e o que eu posso oferecer ao outro para que a nossa vida se torne mais tranquila, mais sóbria, e eu digo até mais lúdica. Hoje nós celebramos, a igreja celebra a memória de Santo Efrem, um santo do século IV, lá dos anos 300 e pouco. Ele foi diácono, teve tanta atenção aos pobres, que tornou-se um grande poeta sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. Escreveu vários hinos dedicados a Nossa Senhora e também à Eucaristia, como dom de Deus. E dizia: se todos percebessem para cantar em versos a beleza de tais dons que Deus nos deu, a sua própria mãe e a Eucaristia. É o que mais precisamos. Nós precisamos de consolo, de carinho, de proteção. Isso a mãe nos dá. Nós precisamos nos alimentarmos e fortalecermos. Isso a Eucaristia nos fornece. O que mais nós esperamos? Se Deus nos dá os maiores dons,
é só acolhê-los, abraçá-los e deixar ser cuidado por Deus. E eu diria isso também em relação aos pais, aos irmãos, que é riqueza maior para um ser ter um irmão, contar com o pai, com a mãe, com o carinho de um familiar, de um vizinho, de alguém que a gente tem certeza que nos ama, é muito consolador. E aí nós encontramos nas leituras de hoje a expressão desses sentimentos. O profeta Elias foi mandado para uma região que estava faminta, necessitada de tudo, de chuva, de alimento, de cuidado. Encontra a casa de uma viúva que tinha um filho. Chega lá, pede um copo d'água e um pedaço de pão. E ela diz: eu vou juntar uns pedaços de lenha para fazer o último pão, para eu e meu filho comer e esperar a morte. Só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de óleo na vasilha. É o que nos resta. E o profeta então diz para aquela senhora: então faça o pão e divide ele em 3 pedaços. Deixa que eu também participe da sua agonia, do seu sofrimento, e possa comer o último pedaço de pão contigo, mas confie. Ela foi e fez o pão, partiu em 3 pedaços, eles comeram. Não faltou farinha nem óleo na vasilha dela enquanto o profeta estava ali. Todos os dias ela podia fazer um pão, dividir em 3 e ainda tinha farinha para o outro dia. É a grande expressão da misericórdia de Deus, da providência de Deus. Se nós cremos e agimos para o bem, para transformar ou deixar que o outro participe até da nossa agonia, Deus vê e age e transforma a nossa vida. É só deixar que o tempo apresente a solução. Que às vezes a gente quer tudo na hora, não entende, fica fazendo perguntas a Deus que não temos resposta agora. Por que, meu pai? Por que tal pessoa é tão boa? É assim. Vamos viver o tempo de Deus e Ele vai mostrando as soluções. Basta crer. E aí nós vamos entender bem o Evangelho. Ser sal da terra é dar sentido ao mundo, dar sabor ao mundo. A nossa presença nesse mundo não é em vão e não pode ser. Nós não podemos passar pela vida simplesmente. A nossa presença nesse mundo tem que ser transformadora. Tem que melhorar o mundo. É para isso que nós viemos, para dar ao mundo o louvor de Deus. E assim, dentro da reflexão, quero agradecer ao Lucas, a família, que nos presenteou com essa música de hoje para aquecer o nosso espírito com um instrumento, com a voz tão bonita e abençoada desses cantores. Santo Efrém é patrono, é padroeiro, é protetor dos músicos, dos cantores, especialmente daqueles que cantam para o louvor de Deus. Nada é por acaso.
Tudo é providência de Deus, de vocês poder nos dar de presente o dom desses meninos nesta celebração, para lembrar esses nossos irmãos que já foram antes de nós para a casa do Pai e que tanto merecem ser lembrados pelo bem que fizeram. Errar, nós todos erramos. Nós não podemos medir o outro pelos erros. Nós temos que medir o outro pelo bem que ele deixou. Nós podemos nos enganar, mas podemos, com a graça de Deus, regenerar. E por isso, o Senhor sempre nos chama à conversão. Cada dia nós temos que estar melhor que o dia anterior. Mas é preciso ter tempo. É preciso deixar que Deus realize em nós. E aí está a nossa justificação. Pela fé, nós podemos ser sal da terra e podemos ser luz do mundo. Onde passamos, devemos iluminar aqueles que às vezes estão nas trevas, estão na penúria, como aquela viúva que recolhia uns pedaços de lenha para fazer seu último pão. E a surpresa que enquanto o homem de Deus estava ali, ela teve pão para ela, para o filho e para ele. E 40 dias depois, a chuva caiu, fecundou a terra e o alimento brotou. E é assim, é preciso entrar no mistério da graça de Deus, deixar que Deus vai transformando a nossa secura em terreno fértil, úmido, de amor, de caridade. Vimos agora, inicia hoje a semana, o tempo de cuidar. É tempo de cuidar. É tempo de olhar se o nosso vizinho não está passando por necessidade. É tempo de perceber se o nosso irmão não está nos pedindo socorro. E às vezes, o nosso vizinho é aquele que mora conosco. Está muito perto de nós e a gente não escuta ele pedindo socorro, pedindo ajuda. Vamos dar mais atenção uns aos outros. Estamos no mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. E a espiritualidade dos Sagrados Corações é o amor, é a misericórdia. Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos partilhar mais.